Bom estarmos aqui. Tem um cântico que diz assim, né? Bom estarmos aqui. Fazendo o quê? Muito bom. Eu só sei os pedacinhos. Por isso que a gente vai precisar dos músicos para cantar e tocar. Graças a Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Na verdade, essa palavra foi exclusiva para mim. Deus ministrou meu coração e eu senti o desejo de compartilhá-la com você. Mas eu queria compartilhar essa palavra hoje, não num sentido exortativo, mas num sentido de incentivo para a gente melhorar um pouco mais. Nós não estamos aqui para exortar, hoje nós não estamos aqui, Deus não deu uma palavra de exortação, mas uma palavra de incentivo para a gente melhorar um pouco mais, porque tem vidas precisando da gente. Tem vidas precisando da gente, você não imagina o desespero de algumas pessoas que estão por aí. E nós temos algo para oferecer à humanidade. Mas o inimigo, ele tenta nos confundir, ele tenta nos enganar, e muitas vezes ele consegue, tentando dizer a nós, que nós não temos nada para oferecer para as pessoas. É o contrário, a igreja é a solução para essa terra. A igreja é o instrumento que Cristo preparou para a vinda dele, e para que isso aconteça, nós não precisamos somente pregar o evangelho, nós temos que ganhar as almas para ele. E eu creio que a igreja tem grandes ferramentas. Você é a igreja de Cristo. Não se esqueça disso. Você não é a Batista Vida, você não é Missão Apoio, você não é a igreja tal, você é o membro do corpo de Cristo. Você é a igreja. Nós não carregamos uma bandeira de denominação na nossa camisa somente. Nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo. Nós somos todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, fazemos parte desse corpo. E como este corpo, ele precisa funcionar. Eu quero ministrar ao seu coração essa palavra hoje, para que saiamos daqui refletindo nela, pensando nela, e quem sabe, amanhã mesmo você possa usar essa palavra para ajudar alguma pessoa que está bem perto de você e você não imagina. Queridos, nós temos aqui a nossa irmã que é fresquinha no Japão. Fresquinha, né? Está aí esses dias, não tem um mês, né? Acho que ela é a única que é a mais nova de Japão. Né? A mais novinha de Japão. E nós temos, e alguns mais velhos como eu, tem pessoas pertinho de nós que você olha para ela, ela está sorrindo, ela está falando, ela está ali gesticulando, trabalhando, mas você não conhece a profundeza do abismo que está na alma de algumas pessoas. E essas pessoas que estão próximas de nós, às vezes nós achamos que elas estão tão bem, e às vezes comparamos elas conosco, falando, cara, está até melhor que eu. Só que a Bíblia, ela traz uma exortação e diz assim, que nós não podemos nos comparar com as pessoas que realmente ainda não tiveram encontro com Cristo. Jesus, ele ensina que nós não podemos comparar nem os tempos passados como melhores que esse. E eu fiquei pensando, por quê? Porque nós não podemos viver dos tempos que passaram. Nós temos que viver do tempo de hoje. Por exemplo, eu não posso viver do tempo que eu estava na igreja no Brasil. Eu estou num tempo novo. Eu estou numa atmosfera nova. Eu estou num presente novo. E Deus quer ajudar a gente a progredir e crescer nesse momento. Abra sua Bíblia conosco, que nós vamos falar de um camarada que esse me intriga, chamado Neemias. Hoje eu até conversei com Deus e falei, Deus, isso aqui não é literal, não é possível. Isso aqui não é literal, isso aqui, Senhor, isso aqui, eu não acho nem palavra, Senhor, mas acho que isso aqui é até mentira. A gente não consegue fazer um muro. Se eu pegar vocês, vamos fazer um muro em volta da igreja, a gente leva um ano. O cara construiu um muro em Jerusalém em 52 dias. Fiquei invocado hoje, procurei nos meios de comunicação, eu quero ver como eles fizeram esse muro. Não encontrei, não existe. Bom, pelo menos eu não achei. E eu fui orar e Deus falou, filho, isso aqui é literal. Isso aqui aconteceu. Você sabe que às vezes a gente tem que duvidar um pouco da palavra para a gente ir a fundo nela? Para a gente realmente, o Espírito Santo ministrar o nosso coração? E eu falei, Senhor, é impossível esse Neemias fazer um muro em 52 dias. Porque os muros que nós conhecemos usam tijolo,
cimento, e eles vão fazendo. Mas aqui nós estamos falando de um homem que ele vai fazer um muro que era de pedras, e elas eram encaixadas. Então não era um trabalho tão fácil, não era um trabalho tão mecânico, não era um trabalho tão leve para ser feito. Mas o Senhor disse para mim, não, isso aqui aconteceu, isso aqui é literal. E eu comecei então a vasculhar a Bíblia e Deus me deu uma palavrinha para nós hoje. Mas eu pretendo, talvez esse mês, o mês que vem, pegar mais algumas coisinhas de Neemias, porque tem coisas boas aqui nesse livro, que pode nos ajudar nos dias de hoje. Então, capítulo 1, verso 1 ao verso 6, eu creio que vai dar para a gente extrair daqui algumas lições para o nosso dia a dia. Eu estou bem solto hoje, porque eu tenho um esboço aqui, mas eu estou bem solto, porque eu acho, não tenho certeza ainda que Deus, Ele quer fazer algo em cima desse esboço. Eu acho que Deus quer falar algo mais em cima desse esboço, e eu estou procurando ainda tentar saber o que é. Mas Ele vai falar conosco no decorrer desses 35 minutos, 40 minutos que vamos estar aqui. Amém? Então, aí está o versículo 1, diz assim, a palavra de Neemias, filho de Racalias, aconteceu assim, sucedeu no mês de Quisleu, e no 20º, estando eu em Suzã, na fortaleza de Artaxerxes, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes, pelos judeus que escaparam e que restaram lá do cativeiro, acerca deles que estão em Jerusalém. E a resposta, eles me disseram assim, o restante que foram levados para o cativeiro, lá estão na província, eles estão em grande miséria, eles estão em grande desprezo, e o muro de Jerusalém está caído, e as suas portas estão derrubadas e queimaram a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, eu assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. E também estive jejuando, estive orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande, terrível, que guarda o conserto, a benignidade para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a minha casa pecamos contra o Senhor. De todos nós corrompemos contra ti, não guardamos os seus mandamentos, nem os seus estatutos, nem os juízos que dantes deste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da tua palavra, que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e eu farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam a cabo do céu, de lá eu juntarei e os trarei no lugar que tenho escolhido para ti, para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a sua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração, e ao teu servo faz agora, que deseja temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Amém. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, nós vamos ver algumas coisas aí. Eu tive pensando nesse texto, um pouco extenso, mas aqui Deus ele ministrou o meu coração que essa história de Neemias realmente é verdade. Por quê? Porque tudo que começa com Deus vai terminar com Deus. E tudo que começa com Deus e termina com Deus, Deus ele vai garantir o sucesso desse começo, desse meio e desse fim. Então nós não estamos falando aqui simplesmente de um homem que se atreveu a fazer alguma coisa porque achou que devia fazer. Nós já estamos aqui diante de um homem que viu a necessidade de algumas pessoas e falou, eu vou resolver isso.
Nós estamos aqui diante de uma pessoa que está numa posição, que está trabalhando, mas Deus tinha um propósito muito maior na vida dele. Deus tinha um propósito extraordinário na vida dele, como tem na sua, como tem na minha. Então, eu quero começar a mostrar para vocês, a primeira coisa que eu assustei aqui é a função de Neemias. É claro que trabalhar na casa do rei é bom, é claro que na casa do rei não fica devendo água, não fica devendo aluguel, não fica devendo a luz. Eu creio que na casa do rei tem ouro, eu creio que na casa do rei as melhores comidas, os melhores animais para ser abatido, para ser comido. Ali não havia pobreza. Agora, preste atenção comigo. Quem era Neemias? Neemias era um exilado. Neemias é um judeu que foi levado cativo para a Babilônia, que foi levado cativo, foi no cativeiro junto com outros, porque Jerusalém foi destruído, e ele está agora cativo. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, quando nós somos de Deus, independentemente se nós estamos na nossa pátria ou fora dela, ou se nós estamos numa situação boa ou ruim, se nós somos de Deus, Deus vai garantir a nossa vitória. Porque aqui está um homem exilado, que ele está num país diferente, mas agora ele está trabalhando numa posição muito boa, dentro de um palácio. E quem que faz isso? Na vida de um homem, Deus. Deus levantou esse homem, como levantou Daniel, como levantou Sadraque, Mesaque e Abednego, outras pessoas que também foram levadas para o cativeiro. Então aqui nós estamos diante de um homem que tem um propósito. Nós não estamos diante de um homem qualquer. Nós estamos diante de um homem que tem um compromisso com Deus. Nós estamos diante de um homem que tem um chamado de Deus, que tem uma plena convicção de que Jeová é o Deus e esse Deus vai agir em qualquer momento. Amém? Eu tenho esses homens aqui na igreja, essas mulheres? Tem mesmo? Aqui nessa igreja tem pessoas assim? É, irmãos. Então ele está ali. E a profissão dele, ele termina dizendo, eu era copeiro do rei. Porque até então ele fazia parte, ele trabalhava. Mas depois que ele orou, depois que ele buscou a Deus, então ele disse, eu era. Porque ele nunca mais foi copeiro do rei. Qual é o trabalho do copeiro? Simplesmente, ele tem uma equipe, ele trabalha na copa, ele trabalha na cozinha. E Neemias, como um homem chamado para essa profissão, para essa função, a função dele era comer todas as comidas, ou um pouco dela, antes de ser servido para o rei. Porque se essa comida fosse envenenada, quem morria? Quem morria? Neemias. Agora eu quero abrir um parênteses. Se você fosse um rei, e se você contratasse alguém para fazer esse trabalho, você contrataria um inimigo? Você contrataria uma pessoa que você não confiaria? Para experimentar a sua comida antes de você comer? Claro que não. Neemias, ele mostrou qualidade para esse rei. Esse rei não ia escolher qualquer pessoa para assumir essa profissão. Se eu sou o pastor desta igreja e eu acho que tem gente querendo me envenenar, e eu vou então contratar essa jovem aqui para ser a minha copeira, eu tenho que confiar nela. Então, a verdade, essa profissão era um pouquinho difícil, porque se aquela comida tivesse qualquer bactéria, qualquer veneno, Neemias morreria. Então, Neemias está trabalhando, Neemias está ali na sua função, Neemias está se desenvolvendo, eu não sei qual era o salário, a Bíblia não diz, e não sabemos também se tem, mas o que sabemos é que ele está ali, ele está trabalhando, ele está na sua função, e de repente, vem Hanani, vem os seus irmãos, passear por ali. E ele vai, então, conversar com os seus irmãos. Que bom, você veio aqui em Suzano nos visitar, senta aí, entra aí. Deixa eu fazer uma pergunta, como é que está o nosso povo lá em Jerusalém, os cativos que Esdras levou, como é que está Jerusalém? Aí, então, ele vai receber uma pancada. A resposta é assim, olha, o pessoal que voltaram do cativeiro, eles estão em desprezo, eles estão em pobreza, eles estão em miséria, o muro está caído ainda, as portas estão queimadas a fogo. Ele está dizendo, a cidade está uma bagunça, a cidade está destruída, a cidade está sem proteção, a cidade está ao léu. E a Bíblia diz que este homem, ele sente. A Bíblia diz que esse homem senta,
A Bíblia diz que ele chora, a Bíblia diz que ele lamenta, a Bíblia diz que ele então agora vai procurar a Deus alguns dias. Depois eu vou falar quantos dias. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, a segunda coisa que eu vejo aqui, Neemias recebe uma visita de seus irmãos, e quando ele recebe essa visita e recebe as informações, a Bíblia diz que ele sentiu o impacto. A Bíblia diz que ele sentiu a dor daqueles exilados. A Bíblia diz que ele sentiu a dor daqueles necessitados. A Bíblia diz que ele sentiu a dor daqueles que estavam em aperto. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque é aqui que nós queremos trabalhar, porque a igreja de Cristo na terra, eu não estou dizendo, irmãos, isso aqui, essa igreja, nós estamos dizendo a igreja, corpo de Cristo na terra. Muitas pessoas perderam a sensibilidade. Muitas pessoas, muitas vezes, perderam a sensibilidade de sentir a necessidade de um próximo que está muito distante de você. Parece que a vida, parece que a dificuldade, parece que a luta faz a gente sentir a necessidade, a dor e chorar por aqueles que estão muito perto de nós. O seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua família. Mas aqui nós vemos um Neemias, que os seus pais estavam mortos, porque os sepulcros deles estão lá. Mas nós estamos aqui diante de um homem que não se compadeceu somente dos irmãos, porque os irmãos estavam ali. Nós estamos aqui diante de um homem que Deus levou ele a se compadecer de um povo. E não somente se compadecer, mas ele vai procurar alguma coisa para ajudar este povo. Sabe, querido, nós precisamos hoje, rapidamente dobrar o nosso joelho daqui a pouquinho, e a gente orar, para que a gente possa voltar a ter a sensibilidade de sentir a dor do próximo, de sentir a dor daquele que está aí perto, de sentir a dor talvez daquele que você não pode ver fisicamente, mas que está aí. Eu tenho sentido isso muitas vezes, falta essa necessidade. A gente não sente mais a dor, a gente não sente mais a necessidade. A gente, não é comigo, não, é o seguinte, eu já fiz o que eu pude, eu já até falei, eu já dei uma fita, eu já dei um panfleto, eu já chamei para vir na igreja, mas não é isso. Nós estamos precisando de igrejas que, quando sente o impacto de uma má notícia, quando sente o impacto de alguém que morreu, foi para o inferno, a gente se assente, a gente chore, a gente gema, a gente jejue, a gente ore. Neemias tinha essa capacidade. Talvez eu olaria e dizia assim, poxa vida, alguém tem que fazer alguma coisa. Quem é o presidente lá de Jerusalém? Quem é os deputados, os governadores de Jerusalém? Quem são os vereadores de lá? Esse povo tem que fazer alguma coisa. Mas aqui está um homem que ele não olha para os outros e diz assim, eles têm que fazer. Aqui nós estamos diante de um homem que traz para si e diz assim, alguma coisa tem que fazer. Mas eu não tenho capacidade, mas eu não tenho condição. Eu não posso fazer nada, mas eu sei quem pode. Eu sei quem pode. E a Bíblia diz que este homem, Neemias, ele vai orar na presença de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para nós. Nós temos sentido a necessidade, a gente tem sentido o sofrimento das pessoas que estão à nossa volta? Eu estava ouvindo o cântico, parece que o cântico dizia assim, precisamos de Deus, sei lá, do poder de Deus. Eu fico pensando, por que nós precisamos do poder de Deus na nossa vida? Por que nós precisamos do Espírito Santo? Por que nós precisamos estar aqui? Por que você veio ontem e veio hoje? Eu acho que nós estamos atrás de alguma coisa. Eu acho que nós estamos atrás de alguém. Eu acho que nós estamos realmente entendendo que nós não podemos viver sem o Cristo Redentor, sem aquele que salvou, sem aquele que nos libertou. Nós não podemos viver sem Ele. Só que esse mesmo Cristo que me salvou, esse mesmo Cristo que me libertou, Ele tem algumas funções para nós, Ele tem algum trabalho para nós, e o sentimento de Deus é que nós começamos também a sentir a dor do necessitado aí fora. Jesus, Ele está bramando e dizendo, pastor, você precisa sentir a necessidade daqueles que estão se perdendo, daqueles que estão partindo sem Deus. Como é difícil você falar para o pai
que perdeu o filho e o filho se matou. E ele faz a pergunta, aí, então, meu filho se matou. E você sabe que a Bíblia diz a respeito disso? Uma pessoa que tira a sua própria vida, não existe direito para fazer isso. Nós estamos violando uma lei de Deus. E essa pessoa provavelmente não vai no céu. Mas como que você vai dizer para essa pessoa, seu filho foi para o inferno direto, cara? Seu filho vendeu a alma para o capeta. Nós não podemos fazer isso. Mas exatamente é isso que está acontecendo. E por que isso está acontecendo bem perto dos nossos olhos? Porque nós não estamos sentindo a dor das pessoas. A verdade, irmão, nós estamos igualzinho às vezes as pessoas que estão trabalhando na fábrica. Você tem que entender isso nesse culto. Nessa palavra que não é exortativa, uma palavra de incentivo. Você não é igual àquela pessoa que não tem Cristo na sua vida. Você não é igual, ela pode ter mais dinheiro, o carro pode ser mais novo. Ela pode ter tudo que esse mundo está oferecendo, mas você tem o Espírito Santo dentro de você. E isso nos torna diferente, não porque somos bons, mas é porque Jesus olhou para nós e marcou o encontro, e nós encontramos com Ele, e Ele nos salvou. Mas se você voltar a 25 anos atrás, esse homem que você está ouvindo, não estaria falando com você aqui. Porque esse homem também era esse homem que está aí fora, perdido, bramando, clamando, por a ajuda de alguém ou de alguma coisa. Mas Jesus o encontrou e transformou-nos no que somos. Você tem que entender isso. Eu creio em Cristo que Ele está falando conosco. Tem muitos de nós que parece que estamos pensando que somos iguais às pessoas, e não somos. Somos embaixadores do Rei nessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós temos uma mensagem de poder. Nós temos uma mensagem de libertação. Nós temos uma palavra poderosa. Nós temos o dínamo de Deus. Nós temos a plena convicção de que Deus opera através da nossa vida. Nós podemos até fazer o mesmo trabalho. Nós podemos comer a mesma comida, ter o mesmo carro, está no mesmo espaço geográfico, mas Deus está trabalhando na sua vida para que você seja um libertador de almas. Neemias, ele recebe aquilo, ele absorve aquilo, e isso leva a ele chorar, a gemer, a ficar desesperado. Mas como eu e você, nós não podemos fazer muitas coisas por nós mesmos. Nós não podemos. Mas nós podemos fazer o que Neemias fez. Neemias vai começar uma campanha de oração. E não é essa campanha que fazemos, irmão, vamos orar 30 dias. Ele vai fazer uma campanha de oração solitária. Ele vai buscar o Deus a qual ele crê, Deus que abriu o mar, o Deus que tem protegido eles. Agora ele está exilado, ele está praticamente vendo o seu povo destroçado. Mas a Bíblia diz, Paulo diz assim, que as grades podem nos prender, mas ninguém pode prender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ninguém consegue prender. Prende um homem de Deus em uma cadeia, mas a palavra ninguém pode prender. A palavra é o poder de Deus para libertar cativos, libertar os prisioneiros. E essa pessoa chamada Neemias, ela vai então buscar a Deus. E a Bíblia diz que ele orou por alguns dias. E a Bíblia diz no calendário hebraico, ele começa a orar no ano Quisleu, no 9º mês, Quisleu, 9º mês. E a Bíblia diz no capítulo 2 de Neemias que ele vai orar até o mês de Nissan, que é o 1º mês. Então ele começa em setembro e vai até janeiro. Ele vai orar, chorar, jejuar por 5 meses. Alguns dias. Ele ficou na presença de Deus. Ele foi buscar a Deus. E aí, olha só o verso 7 na sua Bíblia, diz assim, versículo 7. E quando ele vai orar, ele não vai dizer assim, Deus liberta o povo, manda fogo.
Ele não vai orar dizendo assim: Senhor, destrói os nossos inimigos. Senhor, põe o muro de Jericó, põe o muro de Jerusalém em pé. Senhor, eu profetizo as portas se levantando. Senhor, eu já estou vendo tudo se erguendo. Senhor, os inimigos, o Sambalá, o Tobias estão repreendidos no nome de Jesus. Ele não vai fazer isso. A gente faz às vezes. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não quer trabalhar. A gente quer que Deus faça aquilo que Ele não vai fazer. Tem coisas que Deus não vai fazer, porque Ele deixou para você e para mim. Ah, aleluia. Venha, anjo. Vem tocar teclado, anjo. Vem, chegou. Anjo baixista. Chegou. Anjo baterista. Anjo vocalista. Anjos. Ai, irmão, está cheio de anjos aqui. Eles vão tocar o instrumento aqui. Deus não vai mandar anjo para tocar instrumento nenhum lá do céu. Deus vai levantar os anjos aqui da terra. Deus vai levantar os portas-vozes aqui da terra. Deus quer usar você. Este trabalho não é para anjo, este trabalho é para a igreja. Senhor, manda um anjo. Gabriel é fraco. Miguel de fogo na minha empresa. E arrebata, salva todo mundo. Ele não vai mandar. Porque o anjo que está na fábrica chama José Roberto, Pedro, Tiago, Carlos, Isabela, sei lá que nome que é o seu. É você que está lá, é você que Deus quer usar. Então, quando fazemos essa oração para Deus, é porque, Senhor, o Senhor sabe, é muito ocupado. A ocupação máxima aqui na terra. Eu estou aqui muito em Sogaxi, Senhor. Muito. Manda os seus anjos, faz a limpeza. Senhor, manda fogo. Eu acho que Deus quer mandar fogo na gente hoje. Para queimar as impurezas. E levantar a gente com o pé no chão, sair dessa porta, nosso rosto brilhar, as pessoas falam: o que está acontecendo na sua vida? E você falar: é o Jeová Jiré, é o Jeová provedor, que tem provido a minha vida. E eu estou aqui com uma palavra que é poderosa para libertar a sua vida, para curar a sua vida. No versículo 8, ele vai orar. Ele diz assim, ele começa a oração dele e diz assim: ó só, de todo nós corrompemos contra ti e não guardamos os seus, nem os seus estatutos, nem o juízo que deste a Moisés. Ele dobra o joelho e começa a dizer assim: Senhor, nós somos desertores. Nós somos pessoas que não guardamos os seus mandamentos. Nós somos transgressores da lei que o Senhor deu para Moisés. Ele começa a orar e ele começa a reconhecer não necessidades que Jerusalém estava tendo, ele começa a reconhecer que o problema que está instalado naquela cidade não é um problema pessoal e humano, é um problema que levou eles para esse lugar. E esse nome de problema chama pecado. E ele reconhece: nós pecamos contra ti, transgredimos a sua lei, não guardamos os seus mandamentos. E no verso 8, ele diz assim: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. Pois a palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu espalharei vocês sobre a face da terra. Ele está falando assim: olha, nós sabemos que o Senhor falou para Moisés que se nós transgredirmos as tuas leis, não guardarmos os seus mandamentos, o Senhor vai nos espalhar por toda a terra. Sabe o que ele está dizendo? Ele começa a ver e começa a dizer a Deus que Deus cumpre o que fala. E é Deus que tinha que falar. Deus tinha falado que se eles transgredissem, eles seriam espalhados sobre a terra, seriam levados cativos. Então ele está entendendo que o que está acontecendo em Jerusalém não é simplesmente porque não tem governador, é porque é um pecado que está instalado na nação. E a igreja precisa sentir isso. A igreja precisa entender que esse caos que está aí fora
não é porque o Japão está em crise, o mundo está em crise, ou Jesus está voltando. É porque o pecado está instalado na pátria, na vida, nas famílias das pessoas. E esse Neemias, então, ele vai e ele diz assim: lembra-te, Senhor, da tua palavra. O Senhor disse que se nós transgredíssemos, olha só, o Senhor nos espalharia. O Senhor nos puniria. O Senhor nos baniria de Jerusalém. Mas olha só o que ele continua dizendo, verso 9. Aí ele diz assim: e vós converteres a mim, que mais? E os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, lá no canto do mundo, de lá eu vos ajuntarei e trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Neemias está lembrando Deus. Neemias está lembrando Deus. Deus não tem esse problema. A Bíblia diz que Deus não tosqueneja. Deus não tem problema de mente. Ele não tem problema, ele não se esquece. Mas parece que Neemias está lembrando ele: Senhor, eu creio que o Senhor mesmo disse que o Senhor vai nos espalhar. E nós estamos espalhados sobre a face da terra. Nós estamos em devastação. Mas o Senhor também disse que se nós nos convertermos a Ti, o Senhor vai pegar a gente da onde a gente estiver e vai trazer a gente para o lugar onde o Seu nome será glorificado, onde o Seu nome será exaltado através de nós. Então nós estamos vendo um homem que começa a orar e começa a reconhecer os atributos de Deus. Sabe, querido, nós vivemos num tempo de uma nova aliança que achamos que o amor, Deus é amor, Deus é amor. Eu fui visitar um crente um dia: pastor, Deus é amor. Eu falei: com este amor Ele te julga, com este amor Ele te corrige, com este amor Ele te exorta, com este amor, irmão, Ele não vai ter piedade daquele que vão para o inferno. Não pensa que Jesus, que Deus está lá odiando as pessoas, você vai para o inferno, eu vou te mandar para o inferno. E você vai sentir o cheiro do capeta, você vai sentir o cheiro do enxofre. Não, querido, é o mesmo amor que Ele tem para te amar, para te cuidar, é o mesmo amor que diz: se você escolher o lado errado, você vai viver com o lado errado. Então Neemias está entendendo, está compreendendo, e ele começa, parece que Neemias está mexendo com Deus. Ele está mexendo com o sentimento de Deus. Deus, olha isso, tá? O Senhor lembra daí? O Senhor vai tirar a gente dessa enrascada. O Senhor vai tirar a gente desse aperto. E o verso 10 diz assim: estes ainda são os teus servos. Olha a oração de Neemias: povo que resgataste com o seu grande poder. Aí o verso 10. Com o seu braço forte, com as suas mãos estendidas. Senhor, este povo aí, que está lá em aperto, que está lá todo arrebentado, ele é povo seu. Povo escolhido seu. Povo que o Senhor resgatou com o braço forte e a mão estendida. Não é um povinho qualquer. Não é filisteus. É o povo que o Senhor escolheu lá no Egito e tirou-os do Egito para fazer conhecido o teu nome através deles. É o teu povo. São os teus filhos que tu mesmo tiraste de lá. Ele começa a mexer com Deus na oração. E ele continua. E ele continua no verso 10. 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo aqui. Olha, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faz prosperar hoje o teu servo e dá, Senhor, dá o quê? Dá o quê? Nos dá graça diante do rei. Então nós vemos aqui um homem que ele começa a se colocar na presença de Deus, se aquebrantando por problemas que pessoalmente ele não tinha, por problemas que pessoalmente ele não via, por problemas que pessoalmente ele não estava envolvido. Mas aqui nós estamos vendo um homem que ele tinha esse espírito
de que não é porque a igreja dali não é a mesma, o pensamento não é o mesmo nosso, que não é de Deus. Ele tinha um pensamento diferente. Senhor, eu não estou lá, eu estou comendo bem o bom aqui. Mas o meu povo que está lá e o seu povo está em aperto. E eu vim aqui te buscar, Senhor, porque o Senhor me falou, através de Moisés, que se nós pecássemos, o Senhor nos baniria sobre a face da terra. Mas se nós nos convertermos, o Senhor nos traria de novo para Jerusalém. E o Senhor, então, iria fazer alguma coisa em prol da nossa vida. Sabe, querido, aí então você termina o livro de Neemias e você vai ver o sucesso de Neemias. Porque o sucesso dele não começou como começa a política no Brasil, em véspera de eleição. Vote aqui no 37, o 37 fará um bom trabalho como governador dessa cidade. Como governador eu vou arrumar as vias, eu vou aqui dar uma força para os ônibus coletivos da cidade, eu vou aqui, eu vou mais além, eu vou aqui fazer proeza nessa cidade, essa cidade vai conhecer aqui uma estrutura muito boa. Aí ganha, não tem verba para fazer isso, prometeu além daquilo que não consegue fazer, aí então está no que está o nosso Brasil. Brasileiro dizendo assim, eu tenho vergonha de ser brasileiro, eu não sei porque brasileiro diz isso, eu tenho vergonha de ser brasileiro. Pô, você quer ser o quê, meu? Você quer ser chinês? Você quer ser japonês? Pô, você tem que estar contente com onde você nasceu, cara. Eu não estou descontente com o Brasil está tendo o que precisa ter, porque as pessoas estão fazendo as coisas que não deviam fazer. Aqui nós estamos vendo um homem que poderia dizer assim, eu moro em Suzã, eu sou agora funcionário de Artaxerxes, eu não tenho nada com Jerusalém, eu não tenho nada com esse povo não. Meu negócio é aqui. Eu já aprendi a falar aqui o palavreado da nação, eu sou... Não. Aqui está um homem que se comportava de maneira diferente e que sentia coisas diferentes para a sua própria nação. Como está o nosso sentimento para com as pessoas? Solta um vídeo para a gente. Apaga a luz aí para a gente. Nós vamos soltar um vídeo para você, um negocinho simples. Depois eu vou perguntar para você o que você sentiu. E você não precisa dizer, porque eu creio que alguns vão falar, não senti nada, não. Isso é normal, isso é coisa da vida, é processo da vida. Cada um decide o que quer, pastor. Cada um decide o que quer. Cada um faz o que quer da vida, pastor. Eu escolhi Deus. Eu escolhi o melhor. Eu escolhi Jesus. Eu escolhi estar aqui. Mas você sabe por que isso está acontecendo? Porque a igreja não está funcionando como devia. Funciona aqui. Aqui é um reteté. Mas amanhã, segunda-feira, você não vai pôr maquiagem para trabalhar. Você não vai pôr essa farda bonita. Você vai pôr o azul da Mitsubishi. Azul não sei do quê. Menos a Camila que vai trabalhar aí. Mexer com o público, vai mais bonitinha. Vai com maquiagem. Mas a maioria não vai. E o povo que precisa de você, esses que estão aqui, além desses, é os que estão lá. E de repente está pertinho de você. Eu trabalho numa empresa que eu entrei, quando eu entrei, depois eu entrei em tal, não lembro o mês, um mês antes, um brasileiro tinha se enforcado em cima, eu estava trabalhando, o rapaz falou, aqui nesse ferro, o brasileiro fulano de tal se enforcou. Eu falei, caramba, aqui? Como é que ele ficou? Ficou pendurado aqui, ó. Morreu. Eu falei, caramba, meu. E por que morreu? Ninguém sabe. Eu falei, puxa, eu podia ter chegado um mês antes. Ouça, tem coisas acontecendo perto de você, você não sabe. Solta o vídeo para a gente ver. Vamos ver um pouquinho. Neuza Satak Riviera, 45 anos. Estava casada há 28 anos com Carlos Satak, 62. A única filha deles tem 26 anos e encontra-se no Brasil. Residentes no Japão há mais de 9 anos, o casal esteve no Brasil 2 vezes, sendo a última há cerca de 3 anos atrás. Ambos estavam desempregados. Carlos ainda deve receber 2 parcelas do seguro-desemprego, enquanto Neuza tinha 3 parcelas a receber. Segundo seus amigos,
Neuza costumava dizer que queria trabalhar o quanto antes. Se conseguisse um emprego, desistiria de imediato do seguro-desemprego. A sós com a equipe de reportagem, o marido de Neuza disse que ela sempre foi uma pessoa muito alegre e nunca demonstrou estar com algum tipo de problema. Inclusive, no seu último domingo de vida, o Dia das Mães, ela ficou mais feliz ainda, quando foi sorteada em uma promoção de um comércio da região. Segundo o marido da brasileira, que não quis gravar a entrevista, o casal pretendia retornar ao Brasil daqui a um mês, caso não conseguissem encontrar um emprego. Mas algo fez Neuza mudar de ideia. Ontem de manhã, a brasileira teria se jogado dessa ponte, próxima à cidade de Mitsukaido, em Ibaraki. Antes de morrer, a brasileira ligou para alguns amigos na tentativa de se despedir. E ela ligou para ela, dizendo que estava aperreada e que estava numa ponte. Aí eu disse, que ponte? Perto da minha casa? Não, a ponte perto da casa dela. E onde ela mora? Como é esse bairro aí? Na Katsuma. Eu digo, eu sei onde é a ponte. Vou tentar chegar até lá de bicicleta. Cheguei até lá, mas o resgate já estava lá e a polícia, mas ela já tinha pulado. Outro amigo que não atendeu, escutou a mensagem depois gravada no celular. Sou a Neuza. Eu tô ligando para me despedir, eu tô indo embora. Tá bom? Obrigada por tudo, tá? E dá assistência para esse ataque também, ele vai precisar. Chocados, amigos e familiares não sabem explicar a atitude de Neuza. Comigo, ela nunca chegou a comentar, né? Mas ela sempre brincava no caixá, né? Aqui a gente estamos de passagem. Só isso, cara, estamos de passagem. Eu digo, um dia nós se encontramos, né, Neuza? Ela disse, ou lá no céu ou na terra. Quem chegar primeiro espera uma outra. Na brincadeira, só brincava assim. A polícia de Ibaraki arquivou o caso como suicídio. De acordo com o boletim de ocorrência, eles receberam uma ligação por volta das 5 horas da manhã do dia 12. Uma testemunha que teria tentado impedir o ato. O corpo da brasileira foi encontrado no rio, cerca de 200 metros da ponte. Amém. Nós não estamos falando de pessoas japonesas. Eu achei esse vídeo, eu achei interessante porque me deu a entender que essa pessoa se demonstrava bem. Ela tinha amigos. Ela tinha... Pode deixar assim, filho, pode deixar assim. O pastor é igual o Han, gosta de ficar no escuro. Ela tinha amigos. Ela tinha companheiros. Ela tinha seguro-desemprego, não estava desesperada. Mas alguma coisa acontece com essa mulher. Ela tem planos. Ela quer voltar ao Brasil. Então nós não vemos uma pessoa que está derrotada, está destruída, que está com um demônio talvez na vida dela, levando ela para o suicídio. Nós estamos vendo aparentemente uma pessoa normal, que poderia ser a sua amiga, minha amiga, que poderia ter o meu telefone e o seu telefone registrado no dela. Mas, como nós não conseguimos ver o coração, a alma, nós não conseguimos sentir isso, nós vamos pelas aparências. É por isso que a gente gosta de andar bonito, porque é a aparência que importa, mas a verdade, nós podemos ter essa aparência. Você pode estar olhando para essa pessoa aqui e a aparência dela mostrar bem, e de repente ela não está tão bem assim. No Brasil, alguns anos atrás, amigo de ministério meu, não vou citar o nome, pastor como eu, se enforcou na sua casa. O inimigo não está brincando conosco. O inimigo joga pesado. Ele não pode tocar naqueles que são de Deus, mas o que está acontecendo com o povo de Deus? O povo de Deus, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, eu e você, muitas vezes, nós brincamos de ser crente, nós não podemos brincar de ser crente. Nós temos que ser crente quando pisa num território, a gente conquista o território. 1994, orar no Japão era impossível. A gente dobrava o joelho para orar, irmão. A gente sentia que a oração não passava da nossa cabeça. O céu era de bronze. Por causa das potestades, das entidades malignas, das invocações demoníacas. Mas a igreja foi crescendo.
A igreja foi criando corpo, a igreja foi criando força, a igreja foi levantando, Deus foi levantando intercessores, Deus foi levantando homens, jovens, mulheres, pessoas mais idosas, para orar, para interceder. Hoje nós temos liberdade de orar e poder sentir a glória, sentir o poder, sentir a unção de Deus. Mas alguns anos atrás, você orava, você jejuava, você cantava, e você não sentia nada, parece que Deus estava em outro lugar. Mas as entidades, as potestades foram vencidas, estamos vencendo. Porém, tem muitas pessoas ainda precisando da gente, precisando de pessoas que sintam, que se comovam com pessoas. E Deus está precisando de pessoas que vejam além das aparências. Talvez essa mulher, como foi dito ali, mas eu nem imaginava, a gente brincava. Era uma mulher que tinha projetos, planos, mas alguma coisa aconteceu ali, que nem a família não sabe, que eu talvez não sei, mas ali provavelmente houve uma incitação, houve uma influência maligna, satânica, que levou essa pessoa a tirar a sua própria vida. E se nós formos fazer aí um chirabeiro, se nós formos fazer aí um trabalho de pesquisa, nós vamos ver que talvez na fábrica dela tinha muitos crentes que estavam ali. Você está entendendo o que Deus quer falar conosco? Você está entendendo? Que você não veio aqui só para ganhar prata, querido. Isso aí é uma função, isso aí Deus vai te dar. Mas Deus te colocou num lugar talvez difícil, num lugar talvez que você não queira ficar, num lugar talvez que você olha e fala, meu Deus, aonde que eu vim me enfiar? Mas de repente você tem um tempo ali que Deus quer te usar para alcançar aquelas pessoas que estão ali, porque elas estão se entregando à morte constantemente. E você é um agente transformador. Você consegue entender isso? Neemias era um agente transformador, mesmo escravo, mesmo lá longe. Ele começa agora a ter uma atitude de transformar uma cidade a qual ele fazia parte. Nós precisamos começar, irmão, ter essa atitude de começar a orar para ver a transformação nas nossas firmas, para ver a transformação na nossa região, para ver a transformação perto de nós. Os nossos olhos precisam contemplar isso. Eu quero terminar aqui, dizendo a você que nós temos mais privilégios que Neemias. Nós não somos copeiro de ninguém. Nosso patrão talvez aqui não é o rei, mas olha, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele veio habitar na nossa vida através do Espírito Santo. E Ele quer dar ousadia para a igreja. Ele quer dar ousadia para a igreja. Mas essa ousadia só vai vir através do entendimento que você tiver da palavra de Deus. E esse entendimento que você tem que ter é um entendimento que você não é mais um nessa terra. Que você não é mais alguém tentando somente sobreviver nessa terra. Você é alguém que tem missão, você é alguém que tem propósito. Você é alguém que Deus olha e diz assim, é um agente transformador naquela cidade. É um agente transformador que eu vou mandar nesta igreja. Hoje eu estava orando, e a minha esposa, ela às vezes fala, você está orando? Porque ela acha que para estar orando tem que estar só de joelho, né? Chorando. Essa é uma maneira de orar, irmão. É uma maneira. Nós vamos orar e chorar daqui a pouco. Eu choro muito. Mas eu oro catando mato. Hoje eu estava orando catando mato. Os matos estão tomando conta da minha casa. O mato está tomando conta da minha casa, irmão. Eu olho aquele mato crescendo, ô tiririca brava. E eu estava preparando a mensagem, saí lá fora, arrancando mato. Ô Jesus, Neemias fez muro. Neemias construiu muralha, Senhor. Neemias conseguiu unir um povo fraco, debilitado, pobre, desanimado. Ele conseguiu unir aquele povo e fez aquele povo trabalhar, Senhor. Pai, nós temos o Teu Espírito. Ô mato maligno, ô Jesus amado, que mato que tem que sair com raiz. Senhor, era um povo que estava em aperto, um povo triste, um povo chorando, um povo pobre, muro derrubado, porta derrubada. Meu Deus, era só pobreza. E Neemias teve a capacidade que o Senhor deu a ele para levantar aquele povo, para aquele povo reconstruir aquela cidade.
Senhor, nós temos o teu Espírito. Aí eu peguei numa tocha de capim que tinha lá, irmão. Senhor, nós temos o teu Espírito. O cara não saía, irmão. E eu tirei e saiu com tanto assim de terra. Falei, meu Deus. Um pé de tomate que você planta, você faz assim, ele sai. Um pé de pimentão que eu tenho, você mexe no galho, ele quebra. Esse capim não sai. Oh, Jesus amado. O que o Senhor está querendo me ensinar? Senhor, nós temos a igreja, nós temos a palavra, mas a gente parece que não está salgando, a gente parece que não está fazendo efeito. Senhor, a gente entra na fábrica, a gente fica parecendo as pessoas que estão lá, reclama que só, ai meu Deus, que calor, meu Deus, que serviço, meu Deus, que chefe. Senhor, esse mato não sai, como é que cresce esse mato, Senhor? E Deus estava me ensinando alguma coisa através daquele mato. Ele estava falando, filho, tudo que tem aí, foi eu que fiz. Até esse mato que você achar ruim aí. Até esse mato que está tomando conta da sua casa. Para que ele não tome conta da sua casa, tem que ter o Neemias para limpá-lo. Tem que ter o Neemias que vai se levantar de manhã e falar, eu vou capinar esse mato. Eu vou dar uma ajeitada no quintal dessa casa. Sabe, querido, eu queria convidar você para a gente orar, porque nós precisamos ter esses sentimentos. E eu vou tirar Neemias de cena e vou falar os sentimentos de Jesus pelas pessoas. Chorar pelas pessoas. Chegar amanhã na fábrica e falar assim, ó, quando Deus trazer alguém perto de você, e você vai falar, eu tenho uma palavra de Deus para você. Aí eu estava capinando e Deus falou para mim uma coisa interessante, eu quero falar para você. Hoje os pastores, a igreja precisa fazer seminário de evangelismo. Ensinar o povo a evangelizar. Tem que ensinar a cantar. Ensinar a pregar. Tem que ensinar as pessoas. Eu falei, Deus, é a função da igreja. O pastor tem que conhecer a Bíblia, ensinar o povo. Aí Deus começou a me lembrar um tempo que eu vim para Cristo. A gente está equivocado, irmão, com muitas coisas. A gente está esperando ser alguma coisa para querer fazer para Deus. E quem quer ser para fazer, às vezes, é porque não quer fazer. E Deus falou para mim, você lembra quando você começou a pregar? Qual foi a primeira pregação que você pregou? Eu disse, eu lembro. A primeira pregação não foi de nenhum versículo, de nenhum texto da Bíblia. Eu era recém-convertido. E o pastor falou, traz uma palavra. Um dia eu estou passando numa rua, eu vi uma árvore com uns galhos bonitos, cheio de folhas, mas o tronco era podre. E eu tive a impressão que aquela árvore não ia ficar tão bonita assim por longos tempos. E eu peguei aquela ilustração e eu trouxe a minha primeira mensagem, na oportunidade que me deram. E foi assim que Deus começou a me levantar para pregar o Evangelho. E eu comecei a evangelizar, entregando folheto, entregando o que tinha, falando Jesus te ama, orando pelas pessoas. Ninguém precisou me ensinar a não ser o próprio Cristo. Hoje, nós temos pessoas desanimadas, tristes, preguiçosas, que não estão aqui hoje. Que não estão aqui hoje. Ainda bem que estão na igreja vizinha do Brasil. Se meus irmãos ouvirem essa pregação, estou frito. Mas nós vivemos, às vezes, a gente não quer fazer nada, a gente acha que não sabe, a gente acha que não tem condição, a gente mas o que eu vou falar para a pessoa? O que eu vou falar para a pessoa? Eu não sei o que falar. Você sabe falar, você tem língua, você fala, você tem palavras na sua boca? Abre a tua boca que Deus vai te encher e Deus vai te usar. As pessoas estão aí, irmãos. A gente não precisa nem levar a Bíblia. Eu trouxe aqui a Bíblia porque eu quero falar com você. A Bíblia tem que estar no teu coração. Comece a ler a palavra de Deus e Deus vai trazer as pessoas que você vai ser o mensageiro para salvação e libertação. Vamos orar? Vamos orar?